ao chegar ao céu, não se surpreenda por vir aquela pessoa lá. Como é possível? Não, surpreenda-se por você ter chegado lá. Essa frase de Fulton Sheen nos serve como inspiração e também nos serve como sinal de alerta. Sim, sinal de alerta. Hoje, por conta das redes sociais, por conta dos algoritmos, nós vivemos em bolhas. Então existe a bolha dos protestantes, dos católicos. Dentro dos protestantes existem bolhas diferentes, dentro dos católicos existem bolhas diferentes também. Jesus nos ensina nessa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 9, de versículos de 38 a 40, que ele veio para formar uma única bolha, a bolha daqueles que o amam e querem ir para o céu com ele. E para isso Deus dá a essas pessoas, né, dá a possibilidade de santificarem também, levando outras pessoas ao céu, né? E é isso que nós vamos entender meditando hoje essa passagem, né? Marcos 9, 38 a 40, diz assim: João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não lhe proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Aqui parece que é uma contradição, porque em Lucas 11, 23, Jesus vai dizer: quem não está comigo está contra mim. E agora ele vai dizer: quem não é contra vós é a vosso favor. Acontece que em Lucas 11, 23, Jesus estava censurando os fariseus que o acusavam de fazer milagres pelo poder de Beelzebul. Aqui, nessa passagem de Lucas 11, 23, há um pecado contra o Espírito Santo. E não há perdão para um pecado contra o Espírito Santo. Então, as pessoas ali estão abertamente, frontalmente contra Jesus, contra a sua ação. Agora, nesse caso aqui em Marcos 9, 40 vai dizer: quem não é contra nós ou contra vós é a nosso favor. Significa que são pessoas que não estão pecando contra o Espírito Santo, que reconhecem o poder de Deus, mas ainda não estão santas, não estão puras, talvez assim, olhando pela nossa visão, né, a ponto de realizar esses milagres. Nós temos que entender que quando Jesus fundou a igreja, ele não procurou pessoas puras, santas, imaculadas, não. Não. Pessoas como nós, talvez até piores do que nós, no estado de vida que nós estamos hoje. Mas pessoas que aceitaram, né, de queda em queda, se levantarem ainda mais fortes para servir a Deus e para se santificarem. Jesus chama todos nós, aonde nós estamos. Onde nós estamos. Jesus chamou, por exemplo, Pedro. Pedro era um homem casado. Chamou Pedro como chefe da igreja, e na primeira oportunidade, como chefe da igreja, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Se Jesus escolhesse só pessoas puras, santas, imaculadas para serem seus apóstolos, nós não seguiríamos essa igreja. Porque aí que está, nós vemos no Evangelho, nós temos que ver no Evangelho, nessa força do Evangelho, do próprio Logos, que está do próprio Jesus Cristo, que não importa quantas vezes a gente cair, quando a gente cai, mas se arrepende e se levanta, levanta mais forte. O que é que gera energia, por exemplo, nas hidrelétricas? É a queda d'água. E quando nós caímos e nós nos colocamos na presença de Deus, como Pedro, que chegou em casa e chorava desolado, que tinha traído o mestre, e Nossa Senhora então estava ali confortando ele, se arrependeu. E assim, de queda em queda, de subida em subida, nos recomeços, né, eles foram ficando mais fortes. Agora, quando eu começo a pensar que somente a minha bolha é que vai se salvar, eu não vou alcançar a salvação. Esse é o risco. Eu entendo, por exemplo, que existe dentro da igreja dos protestantes muitas pessoas boas que fazem muitos milagres ali em nome de Jesus Cristo e não seguem a minha igreja. Eu reconheço que dentro da Igreja Católica existem outros movimentos que fazem coisas maravilhosas e eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que ter a humildade para reconhecer que isso acontece por força e virtude do Espírito Santo por causa de Jesus.
Jesus veio para formar uma única bolha. A bolha daqueles que querem a salvação. E aqueles que querem a salvação, eles aceitam as diferenças. Eles entendem ou procuram entender que Jesus é compassivo, que nem todo mundo está pronto, que muitos ainda estão crus. Mas é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam dentro da carroça. E é assim que deve ser. Eu tenho que ter a humildade para reconhecer que eu não sou o dono da verdade. Eu tenho que ter a humildade para reconhecer que existem muitas pessoas fora da minha bolha, lá fora da igreja, que estão buscando viver uma vida santa. E não é porque não estão na minha bolha que não vão se salvar. Pense nisso nesse dia de hoje. Pense nisso para que esse algoritmo da sociedade que hoje está aí nos forçando a viver em guetos não nos faça perder a graça maior de que é estar na bolha de Jesus. Deus te abençoe.